Olá, meu nome é Donizete e eu estou aqui fazendo esse vídeo agora para mostrar um pouco de como eu desenvolvo alguns gabaritos de fabricação para funilaria artesanal. E eu vou chamar isso, para esse efeito, de funilaria digital, né? A funilaria artesanal digital, que é onde eu começo algumas coisas, alguns processos para poder chegar na dimensão correta do carro, para chegar no desenho correto do carro, né? E eu separei algum material tanto físico quanto no PC, tá? Para mostrar um conceito básico. Eu não estou aqui ensinando a operar o programa, porque são vários, tá? Eu especificamente trabalho com o Blender. Como eu já mencionei em um vídeo anterior sobre gabarito de fabricação digital, eu trabalho especificamente com o Blender. Eu vou mostrar um pouco do procedimento que eu utilizo nele e no CAD. Porque naquele vídeo eu mostrei superficial sem mostrar alguma operação em si, né? Um pouquinho de modelagem ou coisa assim. Então, e tem, eu sei que tem, porque me foi questionado, tá? Por alguns. Teve um moço no Facebook que até escreveu lá, me ensina, né? Me ensina um pouco. Tudo bem, eu posso mostrar, tá? Mas como tem vários softwares sobre esse assunto, para essa finalidade de modelagem digital, modelagem 3D, tá? Então eu vou mostrar o conceito básico que serve para todos, tá? Eu vou mostrar um conceito básico que serve para todos. Então, para aqueles que têm interesse em entender algum parâmetro para poder desenvolver um projeto, não interessa. Nessa hora eu vou dizer para você, não interessa se é um carro, se é um avião, se é um barco, uma motocicleta, um talher, tá? Um prato de cozinha. A modelagem digital, o processo é o mesmo para todos, tá? Então, alguns engenheiros no passado, desde lá dos anos 60, eu vou citar eles porque são gente boa, são gente que deixaram a sua marca na história também a respeito desse assunto em si, numa época que não tinha a modelagem digital comum, perfeito? Mas, por exemplo, o engenheiro da Renault, nos anos 60, chamado Bézier, ele desenvolveu uns conceitos matemáticos que hoje nós conhecemos no PC como curvas de Bézier. Então eram conhecimentos e conceitos matemáticos que foram transferidos para o computador. E aí ele consegue fazer os cálculos de curvatura com uma precisão incrível. Eu vou mostrar um pouco desse processo, tá? Eu vou mostrar um pouco de todo esse trabalho e o que você precisa entender para poder gerar esse trabalho. Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Softwares, como por exemplo 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Maya, FreeCAD, entre outros que existem por aí, Rhino 3D, eles podem ter modos de operação diferentes, mas eles têm um procedimento em comum, tá? Então pode ser que algum comando no Blender que eu vou mostrar aqui, ele não seja igual no 3ds Max, mas existe no 3ds Max o comando que cumpre com a finalidade que eu vou mostrar aqui no Blender, tá? Então quer dizer, por mais que eles sejam diferentes, os princípios são os mesmos. Por isso que eu falei para você, eu não vou ensinar a modelar, a operar o computador, o software no computador. Eu vou mostrar o conceito do que você precisa para você poder gerar, né, o gabarito Woodenburg. Eu criei, aqui no computador, nesse mesmo PC, eu criei esse pequeno carro que eu estou desenvolvendo a funilaria artesanal física real dele, né? Esse carro, depois que eu modelei ele, eu criei o Woodenburg, o gabarito, tá?
Agora, como eu fiz isso? É o que eu vou mostrar. O fato é o seguinte, tá? Você desenvolve a funilaria digital, né? De uma maneira em um software e de uma outra maneira talvez no outro software. Mas o que eu quero que você entenda é que o conceito é o mesmo. O padrão é o mesmo. A curvatura, gerar e tal é a mesma coisa, tá? Vamos começar aqui no assunto do Blender. Quando você vai desenvolver um projeto, você precisa de um blueprint. Aqui eu tenho um dos carros que eu mais gosto, que é o Mustang Hardtop, tá? Então eu tenho o blueprint do Mustang Hardtop. Esses blueprints você encontra na internet. Se é um carro ou um objeto, qualquer objeto, vamos falar objeto porque se eu falar o carro eu vou estar conceituando que é só o assunto do carro. E a modelagem digital não é isso, ela é mais que isso, tá? Então esse Mustang Hardtop ele tem a vista lateral, vista de topo, vista de traseira e vista de frente. Agora, esse aqui ainda tem uma coisa bem mais interessante ainda, que são as curvas base do perfil de cada seção do carro. E essas curvas são numeradas aqui nesse blueprint, e essa numeração está aqui. O número 1 está aqui, é essa faixa aqui. Se você passar uma régua aqui nesse número 1, que está bem no eixo da roda, aqui dianteira, você vai traçar, você vai entender que o perfil que está citado aqui como número 1 é o perfil da frente, é o perfil desse capô, tá? O número 2, ele já pega com o comecinho do para-brisa aqui, e o número 2 está aqui bem logo em cima do número 1, perfeito? Aí você tem números 3, olha o número 3 aqui. Agora olha só que interessante, 1, 2, o 3 é mais alto e o 4 é mais baixo. Por quê? Porque o 3 representa o teto e o 4 representa o outro eixo de roda da traseira, tá? Então ele encontra aqui atrás, pode ver que ele está com uma linha tracejada, é uma linha tracejada. Quando no desenho técnico você encontra uma linha tracejada, significa que o objeto está escondido, aquela seção está para trás, fora da vista do objeto físico real, tá? Então o que acontece? Você tem o blueprint, esse blueprint você passa para o software. Você passa ele para o software e nomeia as vistas, é o que nós vamos fazer. Agora, onde eu quero chegar mostrando sobre esse blueprint, você encontra muitos deles na internet. Blueprint, de repente já existe o do carro que você quer, já existe o do objeto que você queira. Por exemplo, eu gosto muito do hardtop, do Mustang Hardtop. Então tá aqui esse que eu consegui do Mustang Hardtop. Só que existem dois níveis, deixa eu já avisar. Existem dois níveis de blueprint na internet. O free, que é o que você baixa sem pagar nada, e o pago. Olha, gente, vamos entender uma coisa. Isso aqui dá trabalho, tá? Isso aqui pode levar dias, viu? Então, quer dizer, mesmo se o camarada tiver um scanner 3D para escanear o carro, tá? Ele vai ter dias de trabalho de modelagem para encontrar o blueprint correto. De você simplesmente pegar e falar, ah, mas é só desenhar. Mas ele só está desenhando, é só desenhar, qual é o problema? Não, é problema sim. Porque aqui, olha, quando o camarada desenvolve um blueprint desses, ele tem que bater essa linha com essa linha aqui da frente tem que bater com a dianteira daqui, tá? E o blueprint grátis, desculpa amigo, mas o blueprint gratuito não bate. A exceção de um ou outro que eu conheço, eu não estou autorizado a citar o nome, mas geralmente o blueprint dele é azul, o blueprint desse é um bravo, acho que quem conhece vai saber do que eu estou falando, esse bate. Esse camarada faz um serviço sério, tá? Agora esses aqui você vai encontrar na internet e se você for passar a régua e o esquadro nele, você vai ver que não bate. Então já vai prestando atenção nisso. Você precisa, para modelar
um objeto ou um carro um blueprint. E quando é uma coisa que você não tem, que não existe? Eu estou desenvolvendo aqui um velomóvel. Isso aqui é graça minha mesmo, coisa minha mesmo. Ele não existe. Então eu estou desenvolvendo o blueprint dele. E você pode fazer o seu também. Perfeito? Seja lá que objeto for, que carro for, que moto for, né? Então, quando você desenvolve um blueprint, você coloca as medidas, aí você está livre, né? Você desenvolve as medidas. Então, nesse caso, ou o objeto que você queira é um existente, ou é um que você crie. Independente do caso, você precisa do blueprint. O blueprint te dá parâmetros de medida, parâmetros de alinhamento e tudo que você precisa para você poder jogar no PC e transformar o papel em ideia para depois transformar em realidade. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar organizar seu projeto. No PC, abra uma pasta exclusiva a respeito do teu carro ou do teu objeto que você queira. Aqui eu tenho aqui o Mustang, né? E os dados que você tem disponíveis a respeito do Mustang, tá? Por exemplo, eu tenho esse aqui, 1993, mas não é o meu alvo. É um bom carro, mas não é o meu alvo. Eu tenho aqui o chassi, né, um diagrama do chassi utilizado em 1965, com os dados técnicos do chassi, com medida, né, ângulo, tá? Carro, gente, carro não é só casca. Ele tem chassi, ele tem roda, ele, dependendo do nível de detalhamento do seu projeto, você tem a suspensão dele. Ó, esse é um blueprint bem aprimorado, né? Um blueprint bem, né? Olha só, ele que tem inclusive as medidas, as dimensões dele, entre eixos de 2,74, né? Aqui, ó, uma largura de 1,80 m, uma altura de 1,31. Esses dados você vai ter que passar pro software, tá? Esses dados você vai ter que armazenar e guardar para o software. Esse aqui é o blueprint do Mustang Hardtop. Vamos passar pro Blender. Para passar pro Blender esse blueprint aqui, a gente abre o Blender, perfeito? E daí tem um campo aqui atrás que você precisa colocar as Background Image. Aqui está, temos que ativar ele aqui, ó. Ele fica onde está o ponteiro do meu mouse, ele vem aqui e você tem que ativar. Aí está escrito aqui, Add Image, adicionar imagem. E aí nós vamos fazer o download da imagem. E aqui está ele. Só que, como nada apareceu aqui, é porque existe no software a visão em perspectiva e visão ortogonal. Visão de projeto é sempre ortogonal. Visão em perspectiva, nessa versão do Blender especificamente, esse é um daqueles detalhes que eu falei. Em um software aparece de um jeito, em outro software aparece do outro. De repente, no Cinema 4D, por exemplo, parece que ele já aparece ali na imagem sem problema nenhum. Mas para esse nós temos que digitar a tecla 5 e a visão muda para ortogonal, para a visão de desenho técnico, né? Veja, aí nós pedimos olha só ele aqui, uma visão lateral direita, tá? Só que nós não temos aqui a lateral direita. Eu quero ele na esquerda. Tá? Visão lateral esquerda. Olha aqui, que é o lado do motorista. Perfeito? Agora entra um detalhe. Lembra que a gente viu no blueprint que o entre-eixo dele é de 2,74 m? O entre-eixos das duas rodas? Nós vamos ter que colocar esse entre-eixo na escala. Se você pôr o entre-eixo dele na escala, todo o resto do carro você coloca na escala.
Nós já sabemos que é 2,74. Então esse cubo aqui, que está aqui no centro, aparecendo aqui, ele tem que estar com 2,74 m. Ele, por padrão, no Blender, ele já vem de 2 por 2. Vamos pedir aqui um comprimento. Veja que aparece aqui o comprimento número 2, número 2, número 2. Que as laterais desse cubo, por padrão, são sempre 2 metros. Aparece 2 metros. Agora, mas e agora? Nós vamos precisar colocar ele como 2,74 m. Detalhe, no software, em qualquer um deles, nós trabalhamos com as coordenadas cartesianas, tá? Então aqui, por exemplo, o verdinho representa o eixo Y. Esse azul, aqui especificamente, está representando o eixo Z, que o eixo Z é a altura. O eixo Y é o comprimento. E o eixo X, por sua vez, é a largura do carro. Vamos adicionar ao cubo 74 centímetros, porque por padrão ele já vem com 2 metros, mais 74 vai dar o entre-eixo que a gente precisa. Então nós temos GY, movimentação do Y, 0,74 menos. Perfeito? Se você clicar aqui, então agora você vai ter um número aqui em cima de 2,74 de extensão desse cubo. Agora, veja que nós precisamos transpassar essa visão aqui. Então, quando nós adicionamos a imagem aqui no canto da tela, ele nos dá essa condição de adaptar a imagem. Por que a gente faz isso? Porque você coloca o teu objeto na escala. Ele vai representar 1 para 1 no objeto original. Então, o entre-eixo já bateu. O entre-eixo já bateu. Significa que quando for modelar a carroceria do carro, ele vai pegar as dimensões originais do carro. Vamos baixar aqui até a altura do teto. Maravilha. Agora, aqui na configuração de imagem de background, né, imagem de fundo, a gente vai configurar essa vista como vista esquerda. Então tá aqui. Então toda vez que a gente clicar na vista esquerda, pedindo para o computador a vista esquerda, ele vai dar essa vista aqui pra gente. Tá? Porque se você clicar pedindo a dianteira, não vem nada. Pedindo o topo, não vem nada. Mas vamos pedir a esquerda. Olha a esquerda aí. Então essa é a vista esquerda. Tá? Vamos configurar então a vista dianteira. No Blender, clicando na tecla 1 na visão ortogonal, ele te mostra a janela que é a vista dianteira. Então vamos pedir para adicionar uma outra imagem. Ele adiciona embaixo o campo referente a uma outra imagem, mas que quando você clica aqui nesse ícone de biblioteca, ele te mostra a imagem que você baixou do Mustang. E a gente pode utilizar ela mesmo, não precisa baixar outra, tá? Só que agora aqui nós vamos configurar quanto tem mesmo a frente do Mustang, que nós vimos lá no Mustang, no blueprint do Mustang Eleonor, 1,80 m. Então nós vamos passar ele para 1,80 m a dianteira. Então primeiro a gente passa o cubo, que para dizer que o eixo X tem 1,80 m. Então nós vamos pegar uma face do eixo X, tá? E vamos diminuir 20 centímetros, porque ele na frente dele aqui tem 2 metros, tá?
Então a gente vai, movimentação, pedir a tecla de movimentação em X 0,20. Ele foi para lá, mas a gente adiciona um sinal de menos e ele está lá e dá o Enter, é óbvio. Lá está ele com 1,80 m de largura. Agora a dianteira do carro tem que bater com esse 1,80 m de largura. E olha, a dianteira do carro está aqui. Eis a dianteira do carro. A gente vai ter que transferir essa dianteira para cá agora, né? Aqui. A gente já considera feito aqui. Então aqui está a dianteira. Agora, para a traseira, teto, é o mesmo procedimento, tá? Mesmo procedimento para traseira e teto. Você tem que transferir a blueprint para a tela do computador. Isso é fato, entendeu? Não vamos se estender muito no vídeo. Eu vou mostrar a modelagem, pelo menos, da porta e o fatiamento, que é o que você precisa, que é o que você mais quer saber. Porque a modelagem, de fato, você consegue entender e dependendo do software que você tem aí. Então aqui a gente já tem parâmetro suficiente para eu fazer uma peça modelo para você entender o fatiamento, que é o nosso alvo, né? Não é só modelar o carro, depois a gente até vai fazer um serviço desse, um trabalho como esse e colocar em vídeo para você poder ter uma visão de como é que eu mesmo, por exemplo, trabalho. Mas isso é uma coisa interessante dizer que cada um tem um modo de trabalhar, cada um cria a sua identidade na hora de fazer isso, viu? Então, por exemplo, você pode até aprender alguma coisa aqui comigo, nesse sentido, mas você vai aprender o teu fio da meada. Eu estou passando praticamente só uma ponta para você poder entender. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos deletar esse cubo, deletar, porque nós vamos criar a porta desse Mustang. Vou fazer só a folha da porta e fazer o interior dela para você entender agora o conceito do fatiamento. Para isso nós vamos adicionar uma folha. Tá aqui. Uma folha, tá? Que nós vamos rotacionar ela a 90 graus. RY 90, tá? O procedimento no Blender para rotacionar a letra R, escolhe o eixo que você quer rotacionar, que no caso o verdinho, que é o Y, e passei 90 graus, tá? Agora nós vamos chegar na folha esquerda, visão, nós estamos na visão perspectiva, por isso que não apareceu a blueprint aqui. Na visão ortográfica, olha ela aqui. Então agora a gente só tem uma folha e nós estamos livres para fazer a primeira modelagem. Vamos dar um Z aqui, que é para ajudar. Vamos tirar as medidas, que a medida nessa hora só atrapalha, porque nós já colocamos o carro na escala, né? Aqui está na escala 1:1. A medida que você fizer aqui é a medida que você vai ter efetivamente do carro. Olha, então aqui, edges, eu estou selecionando as bordas e trazendo a formatação primária dela, tá? Agora eu vou selecionar vértice, porque aqui você seleciona a beirada dela, a borda dela e traz. Mas o vértice dela, que é só os pontinhos, esse você trabalha individual. Aí você começa a trazer individualmente a modelagem. Vamos fazer só a porta para você entender o conceito de como que funciona. Dividir, um Ctrl R, divide a folha e traz aqui. Olha só, esse ponto aqui, olha, tá vendo? Ele pode pegar justamente no meio do vão da folha de porta. Agora tem esse outro aqui também, tá aqui no meio do vão. A gente precisa de uma outra divisão aqui agora, olha. Também deixar
no meio, baixar um pouquinho. Por isso que eu falo, a blueprint ela tem que estar perfeita. Geralmente você encontra na internet a blueprint, mas ela não vai estar perfeita, tá? Essa é a diferença do serviço que você paga. Você paga aí $10, $5, dependendo da blueprint. No blueprint.com, eu vou deixar o escrito aqui na tela para você ver. Você consegue esse trabalho com perfeição. Olha só que interessante. A gente tem aqui, olha, a porta, esse cantinho aqui tá pixelado, né? Mas esse cantinho aqui, ele não é, como fala, um quadrado perfeito, não, tá? Então nós temos que fazer o que aqui? Ó, dá uma cortada de novo, traz aqui, quando chegar nesse limite aqui, aí aqui você tem que fazer ele acompanhar aqui. Vamos ver do outro lado? O outro lado já costuma ser, mas também, olha, aqui no meio, entre eles, pode ver que ele faz uma curvação. Ele não é reto. Então você tem que dar um corte aqui, bem no meio. Vem aqui nesse pontinho, nesse vértice, traz ele para cá. No outro lado tem, vamos ver, tem mínimo, mas tem. Então, traz para cá. E aqui, ó, entre as portas aqui, ó. Aqui no meio aqui, olha só. Traz. Agora aqui nós temos um outro caso ainda. Que tem que fazer um outro corte, que a porta do Mustang tem uma depressão, né? Ela entra um pouco aqui para dentro. Então nós vamos refazer essa reentrância da porta. Olha, Ctrl R, aqui, traz para cá. Ó, até ficou certo. Até ficou certo. Esse aqui a gente pode até deixar quieto aqui. Agora e esse lado aqui? Esse lado tem que descer um pouco, tá vendo? Só que é interessante, quando você quer descer um vértice desse sem ofender a malha, a gente aperta a tecla de movimentação 2 vezes. E ele segue um caminho no trecho, na linha que já existe. Aí aqui. Porque se você fizer o contrário, você pode ofender o traçado da malha, né? Ele vai ficar mais para trás ou mais para frente. Então, apertando 2 vezes, ele usa o caminho da linha como trecho de uma estrada e segue. Então, aqui a gente tem, em cima também tem essa depressão aqui, que ela vai pegar justamente aqui nesse trecho, né? Porque olha, aqui mostra a sombra da depressão, né? Da reentrância que ele tem nessa porta aqui. Então vamos fazer um em cima também. A mesma coisa também aqui. Agora esse aqui também, ó, tem que descer para ir mais aqui, ó. Tecla de movimentação 2 vezes. Só que aqui a gente tem que trazer ele mais para cá. E aqui no centro, né? Aqui no centro nós temos, olha, a porta também não é reta. A porta tem um raio, tem uma ovalização aqui, desse lado e desse lado. Então a gente dá mais uma divisão. Vem aqui. Vem aqui. Você vê que nós estamos até agora acompanhando a blueprint, tá?
Nós estamos procurando acompanhar a blueprint. Olha, aqui nós temos um problema para resolver. Tá? Ótimo. Agora, em cima. Em cima, nós vamos precisar da visão de topo. Só que agora está aqui, ó, ela está no meio do carro. O que a gente faz? Traz ele aqui para a dianteira. Tá? Olha ele aqui. Traz ele para cá. Agora aqui, nós sabemos que ó, essa daqui é a visão que nós temos de topo da fechadura. Então é essa linha. Vamos trazer ele para a linha. Leva na visão de topo. A linha da fechadura. Tem alguma diferença? Tem diferença. É o que eu falei. Blueprint gratuita é isso aqui. Blueprint gratuita é isso aqui. Tá? A blueprint não bate. Porque se você pegar agora, ó, olha, aqui ela bate. Certo? Mas aqui ela não bate. Tá vendo? Qual que você vai escolher? Então agora, na visão de topo, vamos continuar esse efeito aqui. Esse efeito aqui agora é uma coisa interessante. Olha. A gente dá a extrusão, pede uma extrusão e aí ele gera uma outra linha e traz para cá. Tá? Vou dar aliás, vou trazer bem no limite da sombra. Vou pedir mais uma extrusão. E vou levar essa linha para cá. Para todos os efeitos, eu vou finalizar aqui o uso da blueprint. Então, nós vamos entrar na visão de perspectiva. Tá? E olha só aqui a porta. Do Mustang. Dá um Z aqui. Veja que ele ficou numa aparência estranha, sólida demais. Nós temos que transformar ele em orgânico, tá? Ele está reto, com canto vivo. Então agora a gente tem que dar uma aparência mais orgânica no objeto, tá? Então aqui existem os modificadores de superfície, né? Então aqui tem o Subdivision. Ele vai fazer uma suavização da superfície. E aí aqui agora é que a gente vai poder ver de fato a modelagem dele em si e corrigir problemas. Aqui está o objeto semi-suavizado, ainda vamos acertar umas bordas, né? Aí a gente pede agora uma suavização de superfície, olha lá, some, ela fica praticamente lisa, ó, tá vendo? Só que os detalhes da porta ainda não estão precisos, não está ainda como a gente conhece a porta de um Mustang. Vamos acertar isso, né? A gente chega aqui, ó, esse aqui, por exemplo, olha, né? Essa parte aqui, por exemplo, é um pouquinho mais arredondada, né? Não é perfeito aqui. Aqui também nós temos uma necessidade de um ângulo aqui. Então, dá um corte. Angulou mais aqui. Dá um outro corte. Angulou um pouco mais aqui. Já começa a dar a aparência da porta do Mustang. Certo? Aqui também. Aqui. É claro, quando a gente está modelando um carro, leva tempo, recurso, dias. Eu chego a levar, dependendo do carro, 30 dias só para poder modelar e fatiar o carro. Olha, então aqui. Agora, aqui também tem um detalhe interessante. A gente sabe que ela é assim, que ela faz o catafriso, né? Aquele encaixe do friso. Perfeito? E que aqui também tem um ângulo.
para baixo. Certo? Terminou? Não. Para fatiar um carro, a gente agora vai precisar fechar essa malha. Porque ele assim, simplesmente a folha, não fecha. Tá? Então a gente vai criar o lado de dentro também. Então a gente precisa fazer essa extrusão para poder criar a caixa. Seleciona, fecha essa caixa. Tá? Vamos criar uma borda. Tá? Para todos os efeitos, isso a gente sabe que demora, tá? Não é assim. Mas para todos os efeitos agora, ó, nós temos uma porta de Mustang e nós vamos fatiar essa porta de Mustang agora. Para poder transformar ele agora num objeto editável, porque ele ainda, mesmo para o Blender, ele não existe ainda. A gente está vendo ele está calculando o trabalho dele, mas ainda não existe. Então a gente põe em todos os transformadores que a gente usou, por exemplo, aqui eu usei o Solid Division, né? Subdividindo as malhas. Agora a gente dá um aplicar. Transforma ele em objeto liso, aplica, maravilha, tá aqui, tá? Agora, isso vai acontecer em todos os outros softwares que vocês forem utilizar. Numa outra camada, a gente cria mais um plano. Coloca ele em RX90. Perfeito? Transforma em editável. Aqui entra um segredinho que eu vou passar para você poder utilizar, fazer a divisão. Você tem que transformar em malha multipoligonal. Aqui tem um polígono só de 4 lados. Então você tem que dividir, 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 entendeu? Procura dividir o máximo que o seu PC aguenta, porque isso aqui deixa o arquivo pesado. E tem PC que não consegue, entendeu? Agora, você vai estabelecer o seguinte, voltando a transformar ele em sólido, trazendo a porta. Aí a gente volta com ele aqui, está totalmente selecionado, maravilha. Nós vamos posicionar ele na porta. Esse é o que interessa para o povo, tá? Agora vamos posicionar ele. Então aqui entra o conceito seguinte, qual é o eixo que você quer começar a dividir? Então vamos começar aqui pelo cantinho da porta. Pedacinho. Copia essa malha. Aqui no caso do Blender, Shift D. Movimenta ela 20 centímetros, porque é o que a gente costuma usar na medida, uma medida mais ou menos padrão para o fatiamento de um carro, para criar o wooden buck de um carro. Movimentação no eixo Y, 0,20, que é os 20 centímetros. Copia de novo, Shift D, dá um Enter, movimenta de novo, 0,20 no eixo Y, copia de novo, movimentação GY 0,20. Veja que a gente está criando as faixas. Essas faixas vão cortar o objeto, essa porta aqui, tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Ó, continua, a gente precisa terminar de fazer as membranas de fatiamento. Nós estamos trabalhando as membranas de fatiamento dele agora. Shift D, GY 0,20. Shift D,
GY 0,20. Tá? Cabe mais uma. Shift D. GY 0,20. Olha lá. Ele não pegou exatamente. A gente tem que trazer ela um pouco para cá. Vai ficar menos que 20, mas aí isso a gente tem que dividir depois. A hora que a gente tivesse, se a gente tivesse fazendo um carro inteiro mesmo, a gente teria que estar recalculando para que coubesse tudo aqui. Esqueça aqui no instrutor. Peraí. GY 0,20. Agora sim. Então, aqui já temos, né? Agora o grande segredo para poder fatiar. O que ninguém quer contar para vocês, né? Operação booleana. Então, nós temos aqui, vamos fazer uma cópia da porta, porque essa porta vai ser danificada. Shift D, copia a porta. M, transfere a porta para uma outra camada. Então nós temos uma camada aqui com a porta sozinha, uma camada com essa porta que vai ser a de sacrifício, e a camada com as fatias, tá? Você pode fazer tudo em separado, tá? Aí agora você sabe que a camada é plano, essas fatias é chamada de plano, tá? Essa porta é o cubo, é chamada de cubo, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher operação booleana, qualquer software é esse princípio, operação booleana. Então nós vamos pedir, aqui nós vamos fazer umas experiências, olha. Plano. Olha só, a intersecção dele com o plano. Já deu essas fatias, falhou uma. Falhou uma fatia. Precisa ver por quê. E aqui está as faixas horizontais, tá? Essas são as faixas horizontais. Agora, se você juntar as horizontais e as verticais, tá aqui o esqueleto da porta que você precisa. Como eu falei, tá faltando essa daqui por algum motivo da malha, mas por isso que a malha não pode estar aberta, não pode ser malha aberta. Não adianta você modelar uma casca e trazer esse conceito aqui. Agora, o que você precisa fazer é encontrar os encaixes. Por isso que nós precisamos agora se continuar o projeto, ter que bolar aonde vai ficar os encaixes. E os encaixes também por operação booleana, a gente desconta conforme a espessura da chapa que você vai utilizar para poder fazer o gabarito, tá? Então, se o gabarito for feito com chapa 10, você vai deixar aqui um slot de 10.5, que é para ele ter uma folguinha para poder entrar e encaixar sem pressionar a madeira, tá? Para bolar os encaixes, nós temos que criar os bloquinhos que nos dão a posição dos encaixes. Por exemplo, aqui, olha. Então eu tenho que criar uma barra na horizontal, que é essa daqui que ficou em evidência, uma barra e um pedaço, os cotoquinhos na vertical, tá? A barra horizontal vai abrir encaixe nas seções verticais.
E as barras, e os cotocos aqui, os tocos na vertical, vão abrir seções, os slots, na barra horizontal. Perfeito? Então, por operação, a gente tem que montar eles e por operação booleana, você tem que transferir o espaço deles para a chapa, para depois na hora de mandar para CNC, eles ter como abrir no local certo. Para ele poder abrir no local certo, você posiciona ela aqui, ó, como tá, onde termina uma, tá? Onde termina uma, começa a outra. Então tem que ser no limite certinho, entendeu? Eu vou montar rapidinho aqui para poder fazer a operação booleana aqui também para você ver. Vou dar um exemplo para a criação do slot nas faixas horizontais, né? Que você tem a faixa horizontal do eixo e esses serão os slots dela, tá? Conforme a gente determinou, fez o desenho lá atrás. Então, vamos pedir a operação booleana e vamos pedir a diferença desse slot contra o resultado, tá? Obrigado por ter assistido até aqui. Eu só espero que tenha sido útil para você e que você possa entender esse conceito, procure a respeito do conceito, né? Porque num vídeo simples como esse, eu não vou conseguir te dar uma aula de Blender, ou uma aula de 3ds Max, ou de qualquer outro software, porque cada um tem a sua particularidade e há tutoriais na internet a respeito deles, a respeito do assunto dos comandos deles, né? Mas, para todos os efeitos, eu ainda vou desenvolver novos vídeos a respeito do assunto, né? Tratando de mais detalhes que possam ser úteis para a gente na hora de desenvolver o nosso trabalho na funilaria artesanal ou na funilaria artesanal digital. Tá? Muito agradecido por assistir.